Eu lembro ainda, né, como se fosse hoje. Eu dentro de um quarto, tentando ajeitar todas as coisas, com várias malas, querendo falar para a pessoa que estava comigo o que que tinha em cada lugar, o que que era importante para ela. Ela me olhava com um sorriso nos olhos e uma mão tocou meu ombro. Era o administrador do lar. E ele falou assim: vai para casa, chega, daqui para frente a gente assume, vai descansar. E ele olhou muito fundo nos meus olhos. E tinha uma enfermeira que fez, balançou a cabeça. Eu dei um beijo na testa da minha mãe, saí. Durante o caminho, a ida, eu acho que ainda me perguntava o tempo inteiro, né, se eu estava fazendo a coisa certa. Eu fui com muita culpa. E aquelas palavras dele me tocou assim profundamente, porque eu ainda me emociono, porque ele enxergou algo que pouca gente conseguia entender naquela minha decisão. E quando eu entrei no carro, eu chorei muito, porque na minha cabeça eu ainda duvidava, ou ainda pensava que eu tinha falhado como filha. Eu acho que essa é uma das histórias da minha vida que eu vou contar hoje e que talvez tenha sido a decisão mais difícil que eu tomei. É, a minha mãe, ela nunca foi uma mulher de abraços comigo. A gente nunca teve aquela cumplicidade entre mãe e filha que norteia aí o imaginário coletivo, né? A relação que todo mundo acha que existe entre mãe e filha. Minha mãe era uma mãe que cuidava, era uma mãe presente, mas a gente não tinha intimidade, a gente nunca teve intimidade, a gente nunca teve cumplicidade, não existia uma amizade entre a gente, não existia um afeto claro, existia uma relação protocolar. E eu saí de casa muito cedo, assumi a minha vida muito cedo, mas eu sempre tive presente, a gente sempre teve presente na vida uma da outra, mesmo quando era difícil estar junto, mas a gente sempre teve ali. E foram muitos anos de terapia para tentar, muito estudo, muita formação terapêutica para tentar entender essa relação. E a vida foi acontecendo. Minha mãe foi adoecendo, diabética, hipertensa. Ela amputou parte de uma perna, passou por várias internações, várias cirurgias, e a única pessoa que sempre esteve presente fui eu. Eu não sou filha única, mas eu era a única cuidadora. E mas não sei, não tinha um peso, tinha um senso de responsabilidade ali. E eu acho que durante muito tempo eu tentei, busquei sentir aquilo que todo mundo esperava que uma filha sentisse pela mãe. E com isso nasce uma culpa muito grande, porque eu não conseguia atender a esse padrão, a essa expectativa. E ainda assim eu permanecia, por mais difícil
que muitas vezes tenha sido. Quando minha filha nasceu, ela foi a minha rede de apoio também. Eu fui mãe solo e ela demonstrou um afeto, um amor, um carinho, um cuidado com a minha filha tão verdadeiro e intenso, quase, né? Tão verdadeiro e intenso como o meu. Bem parecido mesmo. Tanto que hoje elas têm uma relação de amizade e cumplicidade muito linda de ver. E eu sou muito grata, né, por esse, por essa presença dela na vida da minha filha. E admiro muito a relação delas. Eu não fui próxima da minha avó, então, e só conheci uma, a outra já era falecida quando eu nasci. Então, eu acho muito bonito essa, essa herança genética dela, da minha filha, na história dela, as avós. E as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo a minha vida distante, mas presente sempre, até que meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, a minha mãe precisou não só de cuidados físicos, mas também suporte financeiro. Eles já não eram casados e minha mãe nunca teve uma. A minha família, no geral, não tinha uma educação financeira. Então ela não. Ela viveu como se não houvesse amanhã. Até porque na cabeça dela, nas palavras dela, ela iria primeiro que todo mundo, o que não aconteceu até hoje. E ela caiu, quebrou o fêmur, eu tive que sair da Bahia, ir para o Rio, voltar para o Rio, para conseguir, para dar o suporte e ajuda que ela precisava. Ela decidiu ir embora comigo para a Bahia. E eu fui na esperança de que ela ia se reerguer, ia voltar a ser independente, como ela sempre foi. Mas isso não aconteceu. Chegando na Bahia, mesmo com todos os cuidados que a gente conseguiu, todos os atendimentos especializados, ela foi paralisando. A um ponto de eu não conseguir mais ir na rua, porque coisas aconteciam em casa e era sempre uma ansiedade, um medo de que alguma coisa acontecesse, o pior acontecesse eu não estar perto, e ainda piorar aquela situação que já era muito difícil. E o que na nossa relação era bem desafiador foi ficando muito mais. Foi, foi crescendo essa dificuldade. E eu vendo aquilo foi me angustiando demais, porque eu realmente, durante um tempo, acho que quase um ano, eu não sabia o que fazer com aquela nova situação. Porque minha filha estava prestes a viajar, com planos de ir embora do Brasil. Eu já estava pronta, ela tinha acabado, ela tinha se formado na faculdade, então uma parte de mim estava se sentindo livre, mas eu tinha aquela outra parte que estava presa a uma situação que na minha, que numa parte minha dizia que não me cabia, não era minha. E esse dilema, durante muito tempo, esse conflito, durante muito tempo, me consumia. Eu realmente não sabia o que fazer. E uma amiga falou, por que você não vai procurar o lar dos idosos? Eu fui num da cidade que eu morava, não me, não me satisfez mesmo, não gostei. Fui na cidade ao lado, foi muito difícil conseguir falar com a pessoa, entrar, olhar, mas aquele lugar me trouxe uma possibilidade. A conversa com o administrador me trouxe muito
muita coragem de assumir que aquilo poderia ser a minha solução. Depois eu entendi que aquilo era mais do que a minha solução, era uma solução para ela, porque ela estava precisando de cuidados que eu não conseguia mais fisicamente, emocionalmente, mentalmente fornecer, coisas que estavam além da minha capacidade. Eu acho que algumas pessoas conseguem lidar com os problemas físicos, as debilidades dos pais ou de um filho. Eu não estava conseguindo. E isso estava me consumindo. E o medo daquilo piorar ainda era muito apavorante, porque eu estava vendo ela indo ladeira abaixo, sem vontade de. Ela não queria mais usar prótese, não queria mais andar, ela queria ficar na cadeira de rodas ou na cama, ela não queria mais tomar banho sozinha, e ela ainda tinha condições. E eu falei, cara, eu pensava assim, daqui a um ano como é que vai ser? E foi então que eu tive, acho que, a única conversa, e a conversa mais difícil da minha vida com ela. Eu sentei, eu me preparei muito, muito mentalmente e emocionalmente para aquela conversa. Mas por mais que eu ensaiasse na minha cabeça, ela saiu de um jeito totalmente diferente, porque ela veio da verdade do meu coração. O que eu falei para ela foi que a gente estava ficando presa uma na outra. E que eu estava esperando aquele momento para ser livre, o momento que minha filha não dependesse absolutamente mais de mim. Que eu queria viver uma liberdade que eu ainda, que em 50 anos eu não tinha ainda conseguido viver. E que naquela situação não era justo com ela o sentimento que ia acabar despertando em mim. Não era justo nem comigo nem com ela. Porque ia chegar um momento que eu acho que eu ia desejar a morte dela. Ou, explicando melhor, a morte dela seria a minha única saída para a liberdade. Isso não era justo. Eu senti isso e não era justo eu senti com ela isso também. Não era justo para ninguém. E eu não tinha mais condições de dar a ela o cuidado que ela estava precisando. Ela realmente estava precisando de um cuidado especializado. Eu não tinha dinheiro para pagar um cuidador 24 horas, ela tampouco, e ela não podia ficar, ela não estava querendo e não tinha mais condições de ficar sozinha 24 horas ou 3 horas que fosse. E, e eu pedi que ela fizesse uma escolha, porque ela estava mentalmente capaz. O que ela queria fazer? Voltar para o Rio, onde a gente tinha plano de saúde, home care, tirar força da alma dela e reverter aquela situação, voltar a ser independente como ela era há 2 anos atrás, ou ir para um lar de idosos. Mas essa decisão não me cabia mais, cabia a ela tomar. Demorou 2 dias, ela pensou, aí ela me chamou e disse, eu prefiro ir para o lar dos idosos. Para ela isso deve ter sido uma decisão muito difícil, porque ela tinha um entendimento de que um lar de idosos era para quem era mentalmente incapaz, incapacitado, para quem tinha uma senilidade severa, não para uma pessoa lúcida. Ela tinha essa ideia, essa concepção. Então eu imagino quanto difícil foi para ela tomar essa decisão, e ela tomou essa decisão sozinha. Ela não conversou com ninguém, ela não. E chegou o dia. Ela foi,
eu continuei. Eu ia, no primeiro momento eu não fui logo, na primeira eu deixei ela se adaptar, foi uma orientação da equipe médica do espaço. E a gente foi criando um novo relacionamento. Aquele peso que tinha antes, ele se dissolveu. Ele, ele deixou de existir. Eu entendi que, para mim, cuidar não passava pela presença constante, mas pelo acompanhamento. Eu aprendi, eu tive coragem de delegar esse cuidado. Eu acho que isso foi a parte mais difícil, abrir mão desse controle, porque eu queria cumprir aquele papel que todo mundo espera de uma filha. Então, quando eu entreguei isso, eu joguei a toalha e falei, não consigo mais, era dentro de mim tinha uma voz que falava fracasso, 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 você falhou. Eu tive que lidar com a vergonha de falar para as pessoas onde minha mãe estava. Demorou um tempo para que eu acho que quando eu aceitei que eu realmente fiz o meu melhor nas condições que eu tinha, eu deixei de sentir essa vergonha e essa culpa. Mas não foi imediato, levou um tempo para eu processar isso tudo dentro de mim. Eu tive que lidar com julgamento quando as pessoas souberam. Tinha algumas pessoas, ninguém chegou e falou, mas tinha um olhar cruel, um olhar de, nossa, ela está fazendo isso com a mãe dela, uma mãe tão bacana. E eu acho que deixar de me importar com esse olhar foi fundamental para minha sanidade, para que eu conseguisse reverter dentro de mim tudo que eu já sentia. Eu não precisava mais do peso a mais do que as pessoas pensavam. E no frigir dos ovos, né? Assim, no final das contas, é muito fácil para as pessoas julgarem, apontarem, pensarem, cagarem regras. Porque para apontar tem um monte, mas para fazer, para vestir a minha, sabe, calçar o meu sapato, assumir o meu lugar, não apareceu ninguém. Então, eu tive que chegar nesse lugar de entender isso para poder me inocentar, para poder falar, ok, você fez o que você podia. Eu fiz até onde eu pude e fiz muito durante muito tempo. E disso tudo, né, o que foi ficando, primeiro foi entender que tem mãe que é melhor avó do que foi mãe, que tem filho que escolhe cuidar, escolhe ficar por amor, tem filho que escolhe cuidar por responsabilidade ou por gratidão. E tem relações que elas nunca vão ser aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera. Eu acho que a grande chave para isso tudo, para essa transformação dessa relação que eu tive com a minha mãe, foi aceitar. Eu desisti de tentar consertar o que havia entre a gente.
a nossa história. Eu desisti. Desisti no sentido de o passado não ia mudar. Ela não ia mudar. Ela está com mais de 80 anos. Eu ainda sou aberta para mudança, mas minha mãe não. Então, a gente só muda quando a gente quer e não quando o outro acha que a gente tem que mudar. Então, aceitar que ela estava satisfeita com a vida que ela estava levando foi um processo, mas foi libertador. Foi bem libertador. Ok, ela não quer mais andar, ela quer ficar na cadeira de rodas, ela é super feliz sendo empurrada de um lado para o outro. Eu não vou mudar isso. E quando eu comecei a aceitar isso, a gente foi criando um novo vínculo. A gente está cada semana construindo uma história. Eu estou viajando, mas é como se eu estivesse presente, porque eu sei de tudo que acontece. Eu ajudo com pensamentos, com ideias do que pode melhorar quando ela não está bem. Eu estou participando de uma outra maneira. Eu acho que até mais presente do que quando eu estava presente fisicamente, sabe? Aceitar que o amor que ela me deu foi um amor diferente do que eu precisava, do que eu sonhava, e o amor que eu sinto, ele não nasceu do afeto, ele não nasceu da intimidade, mas ele veio de um senso de responsabilidade com o ser humano e de gratidão por essa pessoa que me gerou e me deu a vida. E entender que esse sentimento que eu tenho, por mais diferente daquilo que as pessoas esperam, do que passa no imaginário coletivo, sim, é amor. É um amor diferente, mas não deixa de ser amor. Porque amor passa pelo cuidado, amor passa pela responsabilidade, amor passa pela aceitação de quem o outro é, pelo respeito. Então, sim, é um amor. Talvez não o amor que eu tenho pela minha filha, talvez não o mesmo amor que a minha filha tem por mim, ou o amor que minha mãe tem pela minha filha, o amor que minha filha tem pela avó, mas ainda assim aceitar que esse é um amor que foi possível viver, que foi possível resgatar, que foi possível construir. E quando isso aconteceu, eu essa relação ficou leve. Eu pude entender que é possível, mesmo sendo diferente, encontrar paz, ter gratidão, respeito, honrar a ancestralidade, honrar de onde eu vim, honrar quem me deu a vida. Eu consegui trazer um significado pessoal para o honrar pai e mãe. Hoje eu sei que eu fiz o meu melhor, hoje eu sei que eu fiz a melhor escolha com as condições que eu tinha naquele momento. Acho que eu não. Acho não, tenho certeza eu não mudaria nada se eu pudesse voltar daquele mesmo ponto de partida, né? Com as mesmas condições, com a mesma história. Sim, eu faria igualzinho. Eu acho que eu não tinha outra escolha mesmo naquele momento. É, e eu acho que a reflexão que eu faço, não existe uma fórmula. Eu não, o que eu fiz ou o que eu vivi não é regra. Uma outra pessoa vai conseguir lidar com isso de uma outra forma, uma outra pessoa vai conseguir cuidar mesmo quando isso pese. Eu acho que saber equilibrar.
o que você quer, o que você pode, o que você faz, é uma forma amorosa, não só com você, mas com o outro também. Porque não adianta você cuidar e ter raiva o tempo inteiro. Não adianta você cuidar com total má vontade. Não adianta você cuidar sem presença emocional. E não adianta você passar por cima dos teus limites, né? Esse lugar do cuidador, ele é muito desafiador. Ele é exaustivo, ele é solitário. E não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Não foi para mim, pelo menos. Não foi. Eu não tinha condições de continuar fazendo, trocando fralda, dando banho. Não tinha condições. Mesmo. Era muito custoso para mim. E aceitar isso, que aquele era o meu limite, foi uma forma de afeto. Não só comigo, mas com ela também. Então, eu entendi que é possível construir uma relação de amor e respeito com quem nunca entregou isso para você. Que por escolha você consegue construir isso. Por escolha e consciência. Eu acho que é um dilema que muitos filhos passam quando chegam numa situação como a minha. E a sociedade, ela não, pelo menos no Brasil, ela tem uma visão dessa responsabilidade que nem sempre é carinhosa com as partes, sabe? Então é preciso coragem para pensar, decidir e fazer aquilo que é melhor para todo mundo. Mas principalmente se colocar ou perceber o seu limite. Porque por mais autorresponsabilidade, por mais honra que você tenha, ultrapassar o seu limite não vai ser saudável, nem para você, nem para o outro e nem para a relação. Então, se você está passando por isso, eu desejo que você tenha discernimento de perceber qual o teu limite, até onde é possível você ir. Eu, o meu foi esse, essa é a minha história. Essa foi o que foi possível fazer dentro daquilo que eu tinha. E eu acho que o mais legal disso tudo foi que eu deixei, com essa decisão, eu me libertei de uma outra coisa, que era aquela busca incessante de consertar a minha história com a minha mãe. Aceitar que a gente viveu o que foi possível viver. Aceitar que o amor e o afeto foi o que foi possível sentir. E a partir disso, recomeçar uma nova história entre mãe e filha. Como é possível e não como foi sonhado ou desejado durante muito tempo. E a gente está nesse processo. A gente está nesse processo porque, apesar do que ela sempre falou, que ela ia morrer primeiro que todo mundo, acho que umas 5 pessoas, incluindo meu irmão, faleceu antes dela. Então, a gente ainda tem tempo para reescrever
esse livro, ou melhor, escrever um livro novo, ou pelo menos um novo capítulo. É isso. Eu quero te convidar, se você chegou até aqui, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Eu quero te convidar a me contar a tua história. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, bota aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.